Série que Deus colocou no meu coração, chamado Ao que Vencer. Quantos aí sabem que você é mais que vencedor em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus. A Bíblia fala que todo aquele que é nascido de novo vence o mundo. Não somente as dificuldades do mundo, mas ele vence as opressões do mundo, ele vence o sistema do mundo. E eu quero trabalhar nessa série justamente esse fator. E a gente começou vendo um pouquinho do livro de Apocalipse, né? Você lembra lá das 7 igrejas, e tem sempre essa expressão, ao que vencer, ao que vencer. E eu me lembrei disso falando sobre fé, sobre fidelidade. A gente viu da última vez que o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Começa logo lá dizendo, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, ou seja, o desejo de Jesus se revelar para a gente, o desejo dele se revelar, Luciano, no seu dia a dia, o desejo dele se revelar para você todo dia. A gente tem estudado aqui no 3º ano, o pastor Wellington tem ensinado a gente sobre cristologia, tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo, Velho Testamento, Novo Testamento, aponta para Jesus, e nós precisamos entender. Você lembra Jesus andando naquele caminho de Emaús com os seus discípulos, e ele estava falando dele mesmo. Os discípulos não conseguiam compreender naquele momento, tanto que depois eles falam, não, nosso coração não fervia quando ele falava com a gente. Ele estava falando acerca de si mesmo, na lei, nos profetas. O livro de Apocalipse é um livro sobre Jesus. A introdução do livro, então, é uma apresentação sobre Jesus. João tem uma revelação de quem Jesus era. E quando a gente vai ver as cartas às igrejas, a gente entende que para cada igreja, para cada situação, uma medida de revelação da pessoa de Jesus. Para cada igreja, para cada situação. Diga, para cada situação. Para cada situação que a gente enfrenta na vida, a gente tem que perceber o caráter de Deus se manifestando. Ei, quando você, por exemplo, você está com, dor de barriga, você tem que tomar um remédio específico. Quando você está com dor de cabeça, você toma um remédio específico. Quando nós nos relacionamos com Jesus e nós queremos que aquele caráter se manifeste, nós devemos entender qual o caráter de Deus. Ele é Jeová Rafá, aquele que cura. Ele é Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é Jeová Tzidkenu, a nossa justiça. Ele é Jeová Nissi, a nossa vitória. Ele é tudo que nós precisamos. E ele começa a se manifestar para a igreja de várias maneiras. Ele vai revelando o seu caráter, as facetas do seu caráter. A gente viu também que nós devemos entender a mensagem de Jesus às 7 igrejas. Essa mensagem é a sua instrução sobre como a igreja vencedora se parece. E nós vemos que quando Jesus escreve para as igrejas, é com o intuito de que eles pudessem experimentar a vitória. Você sabe que Deus planejou você para vencer. Deus não planejou você para o fracasso. Deus não planejou você para o fracasso. Quando você compra um carro, por exemplo, numa concessionária, se dá algum ruim, você tem que voltar logo para a concessionária, porque o carro não foi projetado para dar ruim. Você não foi planejado para o fracasso. Não importa se você enfrenta dificuldades. Dificuldades não tem nada a ver com a nossa natureza vencedora. Eu e você somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nós vamos aprendendo nessa série como responder à manifestação de Jesus em cada situação, para que a gente possa experimentar a vitória em cada situação. O Espírito Santo vai com a gente nessa, aleluia, sem Ele não dá. O que eu quero enfatizar nessa série, gente? Não é somente conhecer o que precisamos mudar, mas conhecer quem nos muda. Porque você vê que as 7 igrejas, ele traz os alertas, ele vai trazendo o que você precisa mudar. Mas antes dele dizer para qualquer igreja que eles precisam mudar, ele se revela. Não dá para a gente mudar se a gente não conhecer aquele que nos muda. Ele nos muda. Ele está envolvido no processo de santificação. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos nesse processo. E a gente viu na nossa primeira capítulo dessa série, nós falamos um pouco sobre fé. No 2º capítulo nós falamos sobre fidelidade.
No hebraico, a palavra emuná significa fé e fidelidade, estar firme. No grego, elas têm as mesmas raízes, a mesma raiz, pistes e pistos, fé e fidelidade. Ou seja, falar de fé não é falar apenas de um momento de crença. Falar de fé é falar de uma constância de fé. Isso é o que fala a palavra fidelidade. A palavra fidelidade, ela traz esse sentido da constância. Então nós vimos isso aqui, ó, o fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. E a prática da nossa fé é a nossa fidelidade a Deus. Quantos aí conseguiram compreender essa frase? O fundamento da nossa fé é a fidelidade de Deus. Se eu estou agindo em fé, no que eu estou me segurando? Na fidelidade de Deus. E qual é a prática que eu digo que eu tenho fé? A minha constância naquilo que eu creio. Então, se fé é a vitória que vence o mundo, o fundamento da nossa vitória continua sendo a fidelidade de Deus. Nós vencemos o mundo não porque nós somos melhores do que qualquer pessoa, nós vencemos o mundo porque Ele é fiel, Ele nos sustenta no dia mau, Ele nos sustenta de cabeça erguida. A Bíblia fala que Ele levanta a nossa cabeça. Gente, isso é maravilhoso, aleluia. O fundamento da nossa vitória continua sendo a fidelidade de Deus. E a prática diária da nossa vitória é a nossa fidelidade a Deus. Hey, você está se mantendo fiel naquilo que Deus te disse? Você está experimentando a vitória. Se você está se mantendo fiel naquilo que Ele te disse, você está experimentando a vitória. Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 2. A gente vai começar hoje com a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Se você chegou no livro de mapas, volta um pouquinho, aleluia. Foi um pouquinho longe demais. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Essas coisas diz aquele, olha ele se apresentando, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa cidade de Éfeso, gente, era uma das maiores cidades da Ásia. Cerca de 250 mil pessoas, isso para a época era muito grande. Essa cidade era uma cidade portuária e era conhecida pela sua imoralidade. E você sabe que naquela cidade tinha aquele templo famoso, o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, as pessoas iam para Éfeso para cultuar Diana. Tinha um teatro, um dos maiores teatros também daquela região, onde se colocavam ali 25 mil pessoas, gente. Imagina 25 mil pessoas adorando o inferno. E eles faziam isso com tenacidade, eles faziam isso com fervor. Eles faziam isso
eu posso até colocar dessa maneira, de todo o seu coração, eles clamavam, eles gritaram, passavam 2 horas, horas e horas clamando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. A gente repete a mesma música aqui, o pessoal já fica, poxa pastor, já está cantando a música de novo, muda o repertório, e o pessoal estava lá, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana, eles tomavam aquela deidade para si. Paulo chega naquela cidade, estabelece a igreja de Éfeso, e o que acontece? A cidade é transformada, gente, porque o inferno, ele não consegue resistir ao poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo vai, começa a pregar, as pessoas se arrependem, se convertem, o mercado de ídolos quebra, porque o evangelho chegou naquela cidade. E eles começam a queimar os seus livros, e o valor estimado, mais ou menos, era de 50.000 dracmas. A dracma era o valor de do trabalho de um dia. 50.000 dracmas. 50.000 dracmas daria mais ou menos 5 milhões de dólares. O pessoal largou, gente, o pessoal abandonou. Eu não quero mais isso. Você lembra do apóstolo Paulo que diz que o que eu conhecia eu considerei como perda? Imagina essa perda, 5 milhões de dólares. O que eles fizeram? Não, vamos guardar, vamos doar para alguém. Não doaram não, gente, queimaram. Vamos acabar com essa velha vida. Eu não quero mais nada acerca do meu passado. Eles começaram a conhecer Jesus e eles se devotaram a Jesus. Se devotaram a tal ponto, gente, que a igreja de Éfeso era conhecida pelo seu trabalho naquela região. Esses novos crentes eram pessoas de fervor, eram fervorosos adoradores, apaixonados pela sua devoção a Jesus. E aí Paulo envia Timóteo, é aqui que a gente conhece Priscila e Áquila, que instruíram a Apolo, aqui em Éfeso. E depois de Timóteo, vem o apóstolo João. O apóstolo João, ele chega a ser o apóstolo, o supervisor dessa igreja e dessa região. E aí quando a gente começa a ver aqui Apocalipse, você vê que Jesus, ele começa a endereçar a Éfeso. Apocalipse capítulo 2, verso 1, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele quer escrever para essa igreja, é se revelar. Jesus se revela, Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz essas coisas, diz aquele, a quem é aquele? Jesus. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ou seja, ele conserva na mão direita as 7 estrelas. O que ele está falando? Eu cuido dos líderes dessa igreja. Entenda que numa igreja, Deus está cuidando dos líderes dessa igreja. O próprio Jesus diz, eu estou cuidando dos líderes dessa igreja. Eu tenho as estrelas nas minhas mãos, conservo na minha mão direita. Olha só o que diz Daniel capítulo 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Ele está falando dos líderes daquela igreja. Ele está falando de conservar na mão direita. A expressão, a mão direita, fala de suporte e direção. Eu dou o suporte para essa igreja. Eu dou a direção para essa igreja. Entenda isso também para a sua vida pessoal. Ele te dá o suporte para a sua vida. Ele te dá a direção para a sua vida. A nossa direção não vem do que eu acho, do que eu penso. O homem pode fazer planos sim no seu coração, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele estava falando, eu sou aquele que dá direção para essa igreja. Essa igreja está envolvida comigo. É aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Ou seja, Jesus está falando, eu estou envolvido com a igreja. Jesus não está num lado e a igreja está do outro. Não, eu passo no meio deles. Eu estou junto com eles. Eu me envolvo com a igreja. Ei, ele quer se envolver com você. Aleluia.
Jesus não quer ficar na periferia, gente, aleluia. Ele não quer ficar na periferia desse relacionamento, ele quer intimidade, ele quer que você vá lá no centro do coração dele, ele quer mostrar para você as riquezas do coração dele, para que você possa conhecê-lo intimamente. Ele não quer periferia, ele quer o centrão, aleluia. Ele está falando, eu me envolvo com essa igreja, eu cuido dessa igreja, eu suporto essa igreja, eu dirijo essa igreja. A segunda coisa que Jesus faz é afirmar então a fidelidade da igreja no que eles já estavam fazendo. Primeira coisa, ele se apresenta: eu estou cuidando de você, sou eu. Quem está falando sou eu que cuida de você. Quem está falando sou eu que estou no meio de vocês. A segunda coisa que ele faz, ele começa a elogiar a fidelidade desse povo. Apocalipse 2, de 2 a 3, leia aí comigo. Diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E mais uma vez ele fala: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja ativa, gente. Ele não está falando para uma igrejinha qualquer, não. Ele está falando para uma igreja ativa, uma igreja que fazia. Jesus sabia que aquela igreja era uma igreja de trabalho duro, era uma igreja que botava a mão no arado. Jesus sabia que essa era uma igreja zelosa para estabelecer uma verdadeira mensagem bíblica. Eles não toleravam falsos ensinos. Um pouquinho mais para frente nos mostra o quê? Que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Quem eram esses nicolaítas? Esses nicolaítas eram seguidores de um homem chamado Nicolau, que era um diácono de Jerusalém, que caiu no erro, está lá em Atos capítulo 6, verso 5. Tinha que ser diácono, né? E aí, Irineu, lá no século II, começa a combater as heresias de Nicolau. E esse povo que seguia a doutrina de Nicolau, eles foram conhecidos como os nicolaítas. O que os nicolaítas pregavam? Preste atenção. Irineu, no segundo século, relatou que os nicolaítas não tinham restrição alguma nas indulgências da carne. Lembra que Éfeso era uma cidade imoral. Os sacrifícios que eram oferecidos a Diana eram sacrifícios que envolviam o sexo. Era um lugar, era uma cidade imoral. E os nicolaítas pregavam que não havia indulgência na carne. Você pode fazer o que você quiser. Eles pregavam o antinomianismo, ou seja, não precisamos de lei, não precisamos de regras, podemos fazer o que a gente quer, que ensina a graça de tal maneira que permite que pessoas continuem a pecar sem a necessidade do arrependimento. Como é que isso é chamado? Os nicolaítas. Não, a carne não me afeta, a gente pode fazer o que a gente quiser, não precisamos de lei, não precisamos de regras. E a Bíblia diz que o pessoal de Éfeso refutava isso, odiava os nicolaítas. Uma outra prática dos nicolaítas, e aí vem do nome, né? Nicolaítas vem de uma expressão, e você conhece essa expressão, Nike, você chama de Nike. Já ouviu o Nike? Nike é o vencedor. Os nicolaítas, o que eles pregavam? Eles pregavam que eu ganho no seu lugar. Você não precisa fazer nada, não. E a gente viveu um tempo turbulento da igreja, onde o clero fazia tudo pela igreja. Você não precisa cantar, não. Deixa que eu canto. E você não precisa orar, não. Deixa que eu oro por você. Com o que essa doutrina estava dizendo? Você não precisa se relacionar com Deus, não. Eu me relaciono no seu lugar. E isso foi enfraquecendo a igreja. Nós precisamos de relacionamento com Jesus. Você lembra quando Moisés, quando Deus começou a bravejar lá no cume da montanha, e tinha relâmpago, e tinha trovão, o povo ficou com medo, porque o povo não tinha relacionamento com Deus, virou para Moisés e falou assim: vai você, vai lá,
Fala com ele, trata com ele, depois você só traz a resposta. E muitas vezes não é assim que a gente faz. A gente bota o papelzinho de oração para o pastor orar, e a gente mesmo não ora e não usa a autoridade que nós temos como filhos de Deus. A gente chega e pede para o pastor, não, o pastor é que tem que vir aqui em casa, aleluia, para poder orar. Quando você mesmo pode levantar a tua voz, porque você tem relacionamento com Deus, o verbo vivo habita dentro de você. A doutrina dos nicolaítas dizia, você não precisa disso não, deixa que eu faço por você. Isso enfraquecia a igreja de Éfeso odiava isso. A igreja de Éfeso era uma igreja de trabalho duro, era uma igreja que fazia. É gente que faz, aleluia. É a igreja que faz. Onde é que eles erraram então, gente? Capítulo 4, está dizendo aí para a gente. Versículo 4, obrigado. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, é possível trabalhar duro para Jesus, sem se relacionar com Ele? Essa igreja estava experimentando isso. Chegou ao ponto deles trabalharem tanto e enfatizarem tanto. Nós precisamos ganhar a Ásia para Jesus. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Nós precisamos ganhar o mundo para Jesus. E eles faziam, mas sem a conexão do coração. E Jesus aparece para eles, ele já se revela como aquele que está andando no meio dos candeeiros, como aquele que se relaciona. E Jesus está falando, olha, vocês estão fazendo, mas vocês não estão se relacionando comigo. Vocês abandonaram o primeiro amor. Eles colocaram o trabalho de fazer crescer o ministério, de atingir toda a Ásia, antes de cultivar um coração de amor por Jesus. Qual foi a violação que eles fizeram? A violação do primeiro amor, ou seja, fazer nunca deve vir antes de ser. Veja, Deus se importa com o que você faz. Não é que Deus não se importa com aquilo que você faz. Deus se importa sim com aquilo que você faz, contanto que o seu coração esteja no lugar certo. Ele fala para nós praticarmos boas obras. Ele fala para nós colocarmos a mão no arado. Mas ele diz, nós ouvimos isso aqui do apóstolo Djalma na quinta-feira, você tem que botar a mão no arado e tem que estar com o coração, mão e coração. Mão e coração. Vira para duas pessoas e fala, mão e coração. Não, eu amo Jesus, eu posso ficar aqui só nesse relacionamentinho com Jesus, na minha intimidade. A gente canta, né, aqueles corinhos, aquelas músicas mais intimistas. Eu fico aqui no Somebody Love com Jesus, isso tudo é muito gostoso, a gente experimenta isso. Mas isso deve aquecer o nosso coração, para que a gente possa descer a montanha. Você lembra, depois daqueles discípulos, eles experimentavam a transfiguração de Jesus. Eles experimentaram o céu no cume daquela montanha, e Pedro queria ficar por ali. Pedro queria aquele ambiente gostoso, sabe? Quando você é cativado naquele teu momento de oração, que você não quer mais sair dali, e Jesus fala, Pedro, não é isso não, cara, você não sabe o que você está falando, nós precisamos descer, tem pessoas lá embaixo que precisam disso que você acabou de receber no secreto. O secreto é o início, gente, mas a gente precisa alcançar as pessoas. A igreja de Éfeso sabia muito de alcançar pessoas, sabia muito de salvação, mas esqueceram que o cerne da palavra salvação é tornar-se um. E nós precisamos viver esse tornar-se um todos os dias. Eu sou um com Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E Jesus está falando para essa igreja, volta para o primeiro amor. Volta para essa consciência de integridade com Deus. Olha só, Mateus capítulo 22, verso 37 a 40, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O que o pessoal de Éfeso estava fazendo? Eles estavam pregando a salvação, eles estavam indo para a Ásia, eles estavam alcançando as pessoas, mas esqueceram o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento. E depois ele diz, o segundo, semelhante a esse, é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha a ordem: amar ao Senhor, amar o próximo. Amar ao Senhor, amar ao próximo. Quando você vê os 10 mandamentos, você vê que os 4 primeiros mandamentos, olha só o peso, 40%. Os 4 primeiros falam acerca de Deus, do seu relacionamento com Deus. O resto, 60%, 40%, 60%. 60% fala do seu envolvimento com outras pessoas. O que isso me diz? O meu envolvimento com as outras pessoas é importante? É muito importante. Só que sem um envolvimento com Deus, vai dar ruim. Pode dar carne. Pode dar problema. Eu preciso do meu envolvimento. Outro dia eu estava orando, eu estava percebendo isso. Às vezes você tem que conversar com alguém, fazer um gabinete, e eu percebi que depois que eu gasto um tempo de oração, eu saio mais calmo. Aleluia. Porque Jesus, gente, Ele é Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Depois daquele momento de oração, nunca faça nada precipitadamente. O pastor, ele está sempre ensinando aqui para a gente. E essa semana eu estava pensando nisso, e o Espírito Santo me falou, você já percebeu que depois que você sai desse nosso momento de oração, você sai mais leve, sai voando, sai zen, aleluia, distribuindo dinheiro para tudo. Oh, aleluia, pastor, que horas que é essa oração? Aleluia, glória a Deus. Eu vou passar ali no final da oração, aleluia. Olha, você vai orando, o Espírito Santo vai falando com você, vai orando, o Espírito Santo vai falando com você, vai orando, o Espírito Santo vai falando com você. Nosso relacionamento com Ele é o primeiro e grande mandamento. E depois, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele tanto se importa com o que fazemos, que mais na frente ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática. Ele não está falando, só fica aqui nesse cultinho maravilhoso comigo, vem, fica aqui só nesse ambiente de oração. Não, ele não está falando isso, ele está falando, arrepende, entende a importância desse momento que nós estamos tendo aqui agora, nos relacionando com Jesus, a sua palavra. Arrepende e volta para a prática, volta para realizar aquilo que você estava realizando, agora de todo o teu coração. O teu coração voltado para Ele, aleluia. Como é que então eu posso experimentar essa vitória, gente? 4 coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Como nos manter firmes no primeiro amor? Essa é a pergunta. Como é que eu me mantenho firme no primeiro amor? Número 1, reconheça, diga reconheça. Reconheça que Jesus é a sua prioridade. Reconheça que Jesus é a sua prioridade. Quando você amar, ame por Ele. Quando você orar, ore com Ele. Quando você adorar, adore a Ele. Quando você meditar, medite na voz dEle. Ele é a sua prioridade. Será que você pode dizer isso comigo? Ele é a minha prioridade. Reconheça o número 1. Como é que a gente anda nesse primeiro amor? Primeira coisa é pedir com que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa ver a beleza da santidade dEle. Senhor, abre os nossos olhos, aleluia, para que a gente possa perceber a beleza da Tua santidade, para que a gente possa Te colocar em primeiro lugar. Mateus capítulo 6 vai lembrar isso a gente. Buscai, pois, em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Busca Ele em primeiro lugar e as portas vão se abrir. Busca Ele em primeiro lugar e você não precisa fazer força para ganhar nada na vida, sabe por quê? Porque quando a Bíblia diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas, essa palavra acrescentadas quer dizer que existe como se fosse as bênçãos estivessem se reunindo, essa palavra no grego, como elas estivessem se reunindo para te seguir. Vamos reunir aqui no pastor Gustavo. Aleluia, vamos reunir aqui no... Já está recebendo, aleluia, glória a Deus. Vamos reunir aqui no pastor Gustavo. Na hora que ele colocar o reino de Deus em primeiro lugar, elas já estão prontas. Aí elas se manifestam. É como se fosse um complô a teu favor, aleluia. Eles estão se juntando, não contra você, mas a teu favor.
elas serão acrescentadas a você. Número 1, reconheça que Jesus é a sua prioridade. Número 2, cultive conscientemente a habilidade de responder a Deus de maneira apaixonada. Ei, não entra no mecânico não, gente. Não entra no mecânico não. Cultive esse relacionamento com Deus, ao ponto de você notar, caramba, como eu sou apaixonado por Jesus. E você vai notar na maneira como você fala dele, como você fala dele para as outras pessoas, como você fala dele para ele mesmo, como você ouve a voz dele. A Bíblia diz em 1 João que nós o amamos porque ele nos amou. A gente só está respondendo a ele. Esse amor está enchendo a nossa vida de tal maneira que a gente vai responder isso, mas isso não vem de maneira automática, precisa ser cultivado. Você lembra no Jardim do Éden? Deus colocou o homem no Jardim do Éden e disse: cultiva. Olha só o que significa a palavra cultivar. Em português, cultivar significa preparar e cuidar a terra para que produza. Quer que essa vitória se manifeste na sua vida todo dia? Cultive a terra do seu coração. Cultive, continua cultivando. Continua cultivando. Número 2, por extensão, aplicar-se ao desenvolvimento de alguma coisa. Quando você está cultivando, você está aplicando o seu esforço para que aquilo se desenvolva. Quando a gente está falando de cultivar o seu relacionamento com Deus, há uma expectativa de que aquilo se desenvolva, se torne cada vez melhor, cada vez mais íntimo. Eu digo para você hoje, sai da periferia, vem para o centrão. Sai da periferia do seu relacionamento com Deus, cultive. Como é que eu vou cultivando? É aos pouquinhos, gente. Você nunca vai passar 1 hora em oração se você não conseguir passar 2 minutos em oração. É aos pouquinhos. Cultive ao desenvolvimento. Número 3, cultivar significa dedicar-se a. Dedicar-se a Deus. Dedicar-se a. Desenvolver-se, aperfeiçoar. A nossa vida interior, a nossa vida de satisfação não é estática. E por isso precisa ser cultivada, desenvolvida e aperfeiçoada. Não é automático. Leva tempo e pede esforço da nossa parte. Esforça-te, diz a palavra. Esforça-te, haja. Saia do lugar de conforto e cultive. A planta não vai crescer se você não for lá e não arar a terra, e não colocar a sementinha, e não fechar a terra, e não regar a terra. É esse o esforço que nós estamos falando. Não estamos falando do esforço da carne, nós estamos falando da prática da verdade. Apocalipse 12:11 diz: eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro. Número 1, pastor, ele já fez uma série sobre isso. Pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo já venceu por nós. Ele garantiu a nossa vitória. Ele garantiu que se você obedecer a palavra dele, você vai experimentar a vitória. Ei, hashtag está garantido, aleluia. Jesus disse, se Jesus fosse argentino, ele ia falar lá, garantia sou eu, aleluia. Só a internet, rapaz, não pode falar isso. Ele falou, eu a garanto, aleluia. Está garantido. Do ponto de vista de Jesus, está garantido. Mas só que esse versículo não para aí. Ele diz, eles, pois, o venceram. Número 1, porque eles se apropriaram da minha vitória na cruz do Calvário, pelo sangue do Cordeiro. Número 2, pela palavra do seu testemunho, pela sua ação. Por isso que nós estamos falando de fé e fidelidade. Fé, eles, pois, o venceram. Todos quantos nasceram de Deus, vencem o mundo. E da fidelidade. É preciso foco, ou seja, ter uma visão que sustente irmos mais a fundo com Deus. Ou seja, é intencional. É intencional. Não é sentar numa cadeira e vamos ver o que vai acontecer. É intencional. Eu vou gastar tempo com Deus.
Eu vou experimentar Deus, eu quero Ele. Eu preciso que a minha rotina sirva o meu Deus, e não o meu Deus se amolde à minha rotina. Aleluia, estou pregando para mim, aleluia. Não é encaixar Deus na nossa rotina. Quando o pessoal vem servir, principalmente aqui no Ministério de Música, hashtag fica a dica se você vai fazer audição, aleluia. O pessoal trabalha na Cadeia Kids, trabalha ali, vou encaixar mais um ministério aqui, porque eu quero trabalhar para Jesus, amém. Aí você tenta encaixar mais um negócio, aí depois quando você precisa vir nisso, aí não dá, pastor, porque tem reunião do berçário. Aí depois você vai servir, não dá, mas porque eu tenho a livraria. Não é encaixar mais uma coisa para fazer, é saber no seu coração que você faz porque você é apaixonado por aquilo, você é apaixonado por Jesus. Eu estou pregando para apaixonados nessa noite, pessoas que querem conhecer mais de Deus. Éfeso tinha isso lá no início, começou assim, e foi deixando a mentalidade de produtividade entrar. Olha, hoje já foram 50 mil salvos, aleluia. Não são os números que impressionam a Deus, gente. Tinha um apóstolo americano, chamado Kelly Vernon. Ele falou uma vez, enquanto eu morava lá na África do Sul, ele falou uma frase, cara, que eu guardei no meu coração. Ele falou assim: não nos contar, 1, 2, 3, 4, 5, não nos conte, nos pese. Não são os números que fazem o movimento, são o quanto do peso, da glória e da consciência da presença de Deus que nós temos. Você sozinho no seu trabalho com Deus é maior do que qualquer inferno que tente se manifestar, porque não é um número. Você lembra de Eliseu? O moço dele saiu da tenda desesperado, porque o número era maior. E o profeta chega com peso, e ele diz: maior são aqueles que estão conosco. Uma declaração, uma pessoa, uma declaração, um exército vindo buscar um homem. Imagina isso, gente. Batidão da Polícia Federal, aleluia, para pegar uma pessoa. E agora como é que a gente faz? E agora por onde que eu saio? O menino do profeta ficou tonto, ficou meio... E o profeta falou: calma, cara, Senhor, abre os olhos espirituais dele, para que ele possa entender que não são os números. Nós temos mais peso do que isso. É o que a palavra glória, kavod, ou a palavra doxa, glória, significa o peso da presença, o peso da majestade. Quando ele se manifesta, todo o resto perde o seu valor. Eu só consigo fitar a minha atenção nele, porque tudo é periferia. Ele é o centrão, ele é o centro. Peso. Tem mais importante. Quando a gente fala de peso, a gente está falando de importância. Eu sempre gosto de usar essa imagem que vem na minha cabeça quando a gente fala de peso. Camarada veste a camisa do time, aleluia, fogão, aleluia. Aí o camarada joga pra caramba, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, vai jogando. Isso é quase... Não, isso é de outra volta. O camarada vai jogando. Você viu que a intimidade com o futebol é show, hein? Aleluia. O camarada vai jogando. Quando tem que vestir a camiseta amarelinha, o camarada some. Já viu isso acontecer? Joga, Fred, né? É. Tu dizes. Joga pra caramba no time quando chega pra vestir, porque é pesada, é responsabilidade. Eu estou representando a minha nação. Quando nós estamos falando de peso, nós estamos falando de importância. Não nos conte, nos pese. Veja o exemplo de Davi. Olha só o exemplo de Davi. Salmo 27:4 na King James atualizada diz: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Todos os dias. Cultivar
cultivar. Como é que você acha que Davi chegou a ser o homem segundo o coração de Deus, que fará toda a sua vontade? É porque quando ele estava lá atrás das malhadas, ele estava buscando a Deus, ele estava cultivando um relacionamento com Deus. Quando ele teve que ser trazido diante de Saul, aquilo só extravasava. Tu acha que foi a harpa dele? A Bíblia diz que o Senhor era com ele. Ele cultivava aquilo. Olha o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10 também, na King James atualizada, diz: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali orou como costumava fazer, como? Cotidianamente, todo dia, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, rogou e deu graças diante do seu Elá, do seu Deus. Essa palavra cotidianamente, os estudiosos calculam que era desde 605 até 539 a.C., 66 anos, todos os dias, 3 vezes ao dia. 66 anos, todos os dias, 3 vezes no dia. Você acha que ele chegou aí do nada? Ele cultivou. Como é que nós podemos nos lançar nesse primeiro amor? Reconheça que ele é a sua prioridade. Número 2, cultive. Olha essa frase: nosso espírito não precisa murchar na nossa jornada com Deus. Encha-se de Deus, encha-se da palavra, encha-se do amor dele, da consciência do amor dele. Encha-se, deixe-se encher e depois transborde. Fala como Davi: meu cálice transborda. Aleluia. A leitura e a meditação da palavra, a oração, se destina a criar um diálogo ativo e vivo dentro dos nossos corações. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver meditando na palavra, pensa nisso. Oração é um diálogo. Pensa que a palavra dele registrada, que as escrituras, o Espírito Santo quer falar com você através de alguma porção daquela escritura. Quando você estiver orando, ore a palavra. Uma prática que os santos antigos usavam, chamada Lectio Divina. Pegavam a palavra e oravam a palavra. Cante a palavra. Eu amo fazer isso. Pega os salmos e cante os salmos. Deixa o Espírito Santo te inspirar. Ele não está se preocupando com a sua voz, não. Aleluia. Vai se preparando para a audição. Aleluia. Aí precisa. Eu sempre falo para o pessoal: Jesus não se importa com a sua voz, mas nós aqui nos importamos. Imagina eu subindo aqui: pastor, o senhor me desconcentrou da presença. Aleluia. Leia a palavra, cante a palavra. Não é maravilhoso a gente ter esse relacionamento com Deus? Agradeça pelas verdades reveladas. Quando você estiver lendo, o Espírito Santo estiver falando com você, seja agradecido. Espírito Santo, obrigado por me revelar isso. Senhor, obrigado por falar no meu coração. Obrigado porque eu consigo ouvir a tua voz. Simples assim, gente. Você está andando no meio da rua, o Espírito Santo fala alguma coisa com você. Espírito Santo, obrigado. Obrigado por falar comigo. Fala mais, pode falar mais, estou prestando atenção. Pode falar mais. Fala que o meu coração está aberto. Fala mais. E peça ao Espírito que revele mais. Comprometa-se em obedecer o que o Espírito te inspira. Não apenas receba a palavra que o Espírito Santo te der, mas se comprometa em colocar aquilo em prática. Aleluia. Número 2, cultive. Número 1, reconheça que ele é a sua prioridade. Número 2, cultive esse relacionamento apaixonado. Número 3, lembre-se que servir a Deus sem intimidade com Deus sempre nos levará ao esgotamento, ao desapontamento e de ficarmos ofendidos com outras pessoas. Quando a gente começa a servir, a gente começa a servir o serviço. E aí, se as pessoas não nos louvam por causa do nosso serviço, a gente fica chateado. Quando você reconhece que ele é a sua prioridade
você cultiva o seu relacionamento com Ele, você sabe que a sua recompensa vem dEle. Eu estou fazendo porque faz parte de mim, eu estou fazendo porque eu amo fazer, e a minha recompensa vai vir dEle. Não estamos falando de nós sermos grosseiros, nós como liderança, de nós não sermos grosseiros, de não elogiarmos as pessoas. Eu estou falando que tudo isso perde o seu valor, é periferia, quando o foco é Ele. Eu quero ouvir Ele dizendo para mim: servo bom e fiel. Ei, você está abrindo a porta, ouça Jesus falar para você: muito obrigado, porque você cuidou da minha ovelha. Não abra a porta de qualquer maneira não, gente. Você sabe que se você está nesse trabalho no Somar, é importantíssimo. Se você está abrindo a porta para alguém, você é o carro-chefe. É a primeira pessoa que vai receber aqui na igreja, é você que está aí no Somar, na porta. Eu tenho que expressar Jesus para isso. Eu tenho que passar Jesus, coisas mínimas, gente. Eu tenho que passar Jesus para as pessoas. Assim como a gente quer aqui na plataforma, isso também tem que ser lá embaixo, tem que ser na sua casa, no seu trabalho. Lembre-se que quando você não tem esse relacionamento, você não mantém isso vivo. Quando a gente não mantém isso vivo, a gente entra no esgotamento. A gente quer fazer pelo bem de fazer, aí não recebe o elogio, fica chateado, aí tem que fazer, tem que continuar fazendo. Daqui a pouco está vindo à igreja para vir à igreja, não expressando Jesus. O que eu quero é expressar Jesus. Lembre-se disso. Veja, o que nos mantém servindo de maneira própria é a força que vem do nosso relacionamento com Deus. E essa igreja estava servindo a Deus, mas estava servindo sem um coração. E Jesus fala: volta, volta, tem chance, arrepende-te, volta. Volta, continua praticando, mas não esqueça das primeiras coisas, da prioridade. E a prioridade é Jesus, a prioridade é o seu relacionamento com Ele. Número 1, reconheça a prioridade, que Ele é a sua prioridade. Número 2, cultive esse relacionamento. Número 3, saiba, lembre-se de servir a Deus com Deus. E quarto e último, saiba que uma das prioridades do diabo é nos afastar de cultivarmos a habilidade de responder de maneira apaixonada. Saiba que uma das prioridades do diabo é nos afastar de cultivarmos a habilidade de responder de maneira apaixonada. Eu coloquei esse último verso para você ler aqui comigo na King James atualizado, 2 Coríntios 11:3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Sincera e pura devoção a Cristo. Ele nos seduz, gente. Ele nos atrai por aquilo que nós vemos. Por isso que Tozer, ele diz uma coisa maravilhosa: o que a carne quer fazer, ela quer entreter você. Nós não fomos criados para nos entretermos. Ouça isso, nós fomos criados para entreter Ele. Ou seja, para focarmos nele, para trazermos glória para Ele. A Bíblia fala que a alegria dele é a nossa força. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós estamos falando de um relacionamento que é mútuo. Ele nos ama, nós respondemos em amor. Ele nos ama, nós respondemos em amor. E a chamada para a igreja de Éfeso é: volta para essa intimidade. Não viole o primeiro amor, a lei do primeiro amor. Não viole, continue praticando, continue fazendo, continue servindo, mas volte ao primeiro amor. Volte à prioridade. A prioridade sempre será Jesus. Conhecerei e prosseguirei em o conhecer. Não vou parar não. Eu não quero parar, eu não vou parar. Eu quero mais dele.
Eu preciso mais dele, eu preciso de algo renovado todo dia, de quem ele é. Lembra, para cada situação, uma manifestação, uma revelação diferente. Para cada situação na sua vida. Ei, não se relacione com uma figura do seu passado. Aquele Jesus do passado, ele está vivo hoje. Ele é Deus de hoje. Ele quer se manifestar hoje para mim e para você. Fique de pé, por favor. Aleluia. 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 Será que você pode, alguns minutinhos, levantar a tua voz e declarar o teu amor para Ele? Começa assim. Vai declarando o seu amor para Ele. Como é que você cultiva? Vai aos pouquinhos, vai declarando o seu amor. Pai, nós somos apaixonados por você. Queremos mais, queremos mais, queremos mais, queremos perceber mais, para que a gente possa responder mais. Queremos com que os nossos olhinhos brilhem ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Aquele brilho de paixão, aquele brilho de chegou o momento. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Precisamos de mais, te amamos, te amamos. Te amamos, te amamos, aleluia. Te amamos, te amamos. Oh. O teu amor me alcançou e me resgatou, e me resgatou. E o que eu quero é estar para sempre, contigo para sempre. Oh, então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, teu coração. Eu quero conhecer teu coração. Diga isso mais uma vez, o teu amor. O teu amor me alcançou e me resgatou, e me resgatou. E o que eu quero é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce do que tudo. Diga eu quero conhecer teu coração.
Desfruta dessa verdade. Aleluia. Desfruta dessa verdade. Desfruta, aquieta o teu coração e desfruta. Aprenda a calar as outras vozes, para que a voz dele, aleluia, você consiga ouvir a voz dele de maneira precisa. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz e me seguem. Oh, queremos ouvir a tua voz claramente, claramente, claramente. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Desfrute, desfrute. Oh, desfrute, Ele é o teu deleite, Ele é o teu deleite, Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa satisfação, oh, Ele é a nossa prioridade, oh, conhecê-lo, conhecê-lo, oh, conhecê-lo, eu quero mais, eu quero mais, oh, eu quero mais e mais. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor. Oh, oh, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha o foco do apóstolo Paulo, por causa dele. Ele não estava na periferia da vida de Paulo, ele era o centro da vida de Paulo. Por causa de Jesus eu considerei tudo como perda. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por amor, diz o apóstolo Paulo, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo, a Cristo, a Cristo. É a Cristo que eu quero, é a Cristo que eu quero louvar, é a Cristo que eu quero adorar. Eu quero viver com Cristo, eu quero relacionamento com Cristo, eu quero as bênçãos de Cristo, eu quero o coração de Cristo, eu quero estar assentado juntamente com Cristo em lugares celestiais. O centro é Ele, Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Paulo diz, ainda dá para ser mais, ainda dá para ir mais fundo, ainda dá para ir além, mas eu prossigo. Eu ainda não alcancei a plenitude daquilo que eu sei que eu posso ter, então eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você foi conquistado para experimentar o amor de Deus. Você foi conquistado para experimentar o amor de Deus. O que o apóstolo Paulo estava falando é: eu prossigo para perceber cada vez mais o seu amor. Percebendo o seu amor, eu possa trabalhar com Ele, e respondendo ao seu amor, eu possa trabalhar com Ele. Leva-nos mais longe, Senhor, leva-nos além, leva-nos mais profundo, Senhor, leva-nos, então, leva-me mais profundo, eu quero conhecer teu coração, teu amor é bem mais doce.
Declare isso. Igreja apaixonada, declare, declare. Teu coração, então leva-me mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é bem mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Obrigado, Rei.